Oi, somos a equipe 1, composta por Camille, Roberto, Isadora, Leonardo, Henrique, Guilherme e Bernardo, e vamos falar sobre os biomas. Sobre a Amazônia. O bioma Amazônia é classificado como o maior e mais diverso bioma do país. Estende-se por quase metade do território do Brasil. Além de ser o maior em extensão, também é o mais rico, pois conta com inúmeras espécies de animais e vegetais distribuídas por toda a sua extensão. O bioma fica localizado na região norte do país, passando por 9 estados, sendo eles o Acre, o Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E além desses estados brasileiros, a Amazônia também atinge 8 países localizados na América do Sul, sendo eles a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname e a Venezuela. A flora da Amazônia é formada predominantemente por áreas de florestas como árvores bastante altas e robustas. Estima-se que façam parte do bioma entre 30 e 40 mil espécies diferentes de plantas, árvores e flores. São alguns exemplos de espécies nativas da região: a palmeira, a vitória régia, o guaraná, o açaí, a castanheira, o jatobá, o mogno e a seringueira. A vegetação encontrada no bioma amazônico é classificada em 3 tipos: terra firme, várzea e igapó. Já a fauna, nela existe uma infinidade de animais que fazem parte desse bioma. Estudos sobre a região indicam que devem existir pelo menos 30 milhões de espécies na fauna amazônica, e alguns desses animais sequer nem foram conhecidos ou registrados. E a Amazônia também tem a maior concentração de diferentes espécies de peixe. E lá também são encontrados muitos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e peixes, como por exemplo a onça, o tamanduá, o macaco, o sapo, a coruja, a capivara, entre outros. E o clima, ele é caracterizado pela frequência de chuvas ao longo de todo o ano, sendo a média superior a 2.000 milímetros por ano. E as temperaturas geralmente também têm pouca variação e costuma ficar entre 23 graus Celsius e 28 graus Celsius. E o clima de lá é classificado como equatorial úmido. Infelizmente, ela vem sendo ameaçada, e isso não envolve apenas as queimadas, envolve também a exploração desordenada de seus recursos, principalmente na madeira. A expansão da agropecuária e o garimpo também vem aumentando as áreas desmatadas. E o processo do desmatamento acarreta consequências bem negativas, como a diminuição da biodiversidade. E com relação à fauna, algumas das principais causas são o desequilíbrio ambiental, a caça e a pesca predatória, a poluição do solo, do ar e da água, as alterações climáticas, tráfico de animais e perda ou fragmentação dos habitats. Algumas curiosidades. A Amazônia brasileira é tão cheia de vida que os exploradores têm descoberto novas espécies de plantas ou animais quase que diariamente. E a economia com baixa emissão de carbono é uma das grandes impulsionadoras da economia amazônica, fazendo a região dar um salto em sua participação do Produto Interno Bruto do Brasil. O Pantanal é o menor bioma brasileiro e é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, abrangendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima pantaneiro é o tropical continental, ou seja, verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Já a vegetação do Pantanal conta com um mosaico de matas, cerradões e savanas. Isso porque tem influência direta de outros 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Nas beiras dos rios há uma mata de galeria ou mata ciliar, que atua protegendo o rio, retendo sedimento e regulando os ciclos hidrológicos, com espécies vegetais como o tucum, o genipapo, o cambará e o pau de novato, perfeitamente adaptadas a áreas mais úmidas. A fauna é bastante rica e diversificada, porém há muitas espécies ameaçadas de extinção, como o tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim, lobinho, veado mateiro, entre outros. São mais de 230 espécies de peixes, destacando-se a piranha, o pintado, o pacu, o curumbatá e o dourado. Cerca de 650 espécies de aves povoam a região, entre elas o tuiuiu, também conhecido como jaburu, ave símbolo do Pantanal com as asas abertas que ultrapassam os 2 metros de envergadura.
Mas apesar dessa importância ecossistêmica, o bioma possui apenas 4,6% de áreas protegidas por unidades de conservação e vem sendo seriamente impactado por queimadas e por atividades agropecuárias extensivas. Tal cenário prejudica não só a fauna e a flora do Pantanal, como também toda a dinâmica produtiva de sustento das comunidades regionais, sendo essencial o estímulo a programas que preservem esta maravilhosa região. Também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulistas, o bioma Pampa ocupa uma área de vegetação de 176,5 mil km², cerca de 2% do território nacional, e é constituído principalmente por vegetação campestre, gramíneas, herbáceas e algumas árvores. Em outras áreas encontram-se ainda campos de fisionomia semelhantes à savana. Ele se caracteriza por apresentar um relevo pouco acidentado, e sua vegetação é composta por plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte, como o capim-forquilha, o trevo nativo e o algarobo. Entre os animais que vivem no Pampa estão o João de Barro, sabiá do campo, pica-pau do campo, pica-pau chorão, beija-flor de barba azul, ema, ratão do banhado, capivara, tatu-molita, veado campeiro, lobo-guará, guaxinim, zorrilho, furão, tucutuco, sapinho de barriga vermelha e caboclinho de barriga verde, entre outros. Curiosidade, cerca de 2/3 da área do Rio Grande do Sul são ocupados pelo Pampa, uma extensa área de campo natural, o clima temperado com temperaturas médias entre 13 graus e 17 graus que garante ao bioma umas características únicas. Os Pampas constituem uma região natural e pastorial de planícies com coxilhas cobertas por campos localizados no sul da América do Sul. O Pampa é um bioma que tem como principal característica de vegetação é formado basicamente por gramíneas e espécies de pequeno porte. O Cerrado apresenta vegetação distribuída em formações savânicas, florestais e campestres. As espécies variam entre plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Além das árvores de troncos tortuosos, existem também cactos e orquídeas nesse bioma brasileiro. Os animais do cerrado são a anta, a ariranha, a arirara, a capivara, a cascavel, cachorro do mato, jiboia, cervo, lontra, macaco prego, coati, ospetada, preá, entre muitas outras espécies e variedades de animais que podem ser encontrados no bioma cerrado. Em relação à biota aquática das bacias hidrográficas do Cerrado, as principais ameaças são o desmatamento, a poluição industrial, a doméstica, os insumos aplicados à agricultura, a construção de barragens e aterros que modificam os habitats necessários à sobrevivência dessa fauna. A Caatinga é um bioma brasileiro de clima semiárido que engloba de forma contínua parte dos estados da Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que se localiza no nordeste do Brasil, e parte do norte de Minas Gerais, que fica no sudeste do Brasil. A flora da Caatinga tem características peculiares, apresentando uma estrutura resistente e adaptada às condições áridas. Por isso são chamadas de xerófilas, ou seja, adaptadas ao clima seco e à pouca quantidade de água. As singularidades da Caatinga resultam em uma fauna diversa, composta por mais de 800 espécies de animais. Desde o início das operações da Caatinga, foram adotadas práticas agrícolas que contribuíram para acelerar sua degradação, como a supressão da vegetação nativa, uso indiscriminado do fogo, uso de insumos químicos, plantios em margens de rios e açudes e pastoreio excessivo. A Mata Atlântica é um bioma tropical, então ela é composta por uma diversidade de formações vegetais e que está presente em grande parte do litoral brasileiro. Então ela é considerada uma das mais importantes florestas tropicais do mundo e é a quinta área natural mais ameaçada do mundo. Ela abrange 17 estados, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, entre outros. Bom, seu clima a maior parte da mata tem como condição climática a influência do clima tropical. Esse clima apresenta verões chuvosos, invernos secos. Na parte litorânea do Brasil, temos a presença da massa de ar tropical atlântica, quente e úmida, favorecendo a mata com bastante índices pluviométricos regulares durante o ano.
Bom, a sua fauna, assim como a variedade da flora, a fauna da Mata Atlântica é bem diversificada. Há espécies que podem ser encontradas também em outros biomas, como a onça-pintada e a anta. São várias espécies diferentes, incluindo-se mais 270 mamíferos, 1.000 aves, 370 anfíbios, 200 répteis e 350 peixes. Os números são aproximados devido à vasta distribuição de todos esses animais. Bom, a Mata Atlântica apresenta cerca de 20.000 espécies vegetais, entre elas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. As espécies encontradas nela correspondem a cerca de 35% das existentes em todo o país. Delas podemos citar pau-brasil, palmito-jussara, araucária, jacarandá, cedro, espécies epífitas como as orquídeas. Bom, como nem tudo é um mar de rosa, essa riqueza chama a atenção dos exploradores ilegais da natureza. De acordo com um levantamento do IBAMA, no final da década de 1980, das 202 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 171 eram nativas da Mata Atlântica. No início dos anos 2000, essa lista de ameaçados de extinção subiu para 633, sendo mais de 60% de animais da Mata Atlântica. Bom, a rica biodiversidade da Mata Atlântica atrai os praticantes de tráfico de animais, o que prejudica o ecossistema local. Quando se retira um animal do seu habitat natural, sua presa pode proliferar-se rapidamente e seu predador pode não encontrar outro alimento, ocorrendo um grave desequilíbrio na cadeia alimentar daquela localidade. Então é importante a conscientização ambiental nesse sentido, porque um pequeno gesto como o tráfico de animais, pode impactar de forma grandiosa na vida de todo um ecossistema. Bom, ele é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes elevadas e que contém espécies de angiosperma, mas também de coníferas, características da região sul do Brasil e de algumas áreas da região sudeste. A biodiversidade de animais nas matas de araucárias é bastante alta, sendo possível encontrar espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas e migratórias. Muitas aves estão presentes nessas florestas, entre elas o quero-quero, muitos beija-flores, tucanos, papagaios, entre outros. As araucárias são árvores imponentes, que podem chegar até 50 metros de altura, com tronco cilíndrico e sem ramificações. São encontradas muitas espécies conhecidas popularmente como canelas, além de erva mate, muitas usadas para chimarrão, leguminosas, mitáceas e, claro, outras espécies de gimnosperma. Bom, esse tipo de vegetação está adaptado ao clima subtropical, que possui verões quentes e invernos relativamente rigorosos, com chuvas bem distribuídas durante o ano. Bom, você sabia que uma araucária pode viver até 500 anos? E que ela demora, em média, de 15 anos para atingir a vida adulta e reprodutiva? É isso mesmo. As araucárias têm um ciclo de vida muito longo e por isso demoram para liberar novas sementes e gerar novos indivíduos. Por esses motivos e por serem tão importantes aos ecossistemas que pertencem, elas são protegidas pela justiça, sendo considerado crime ambiental qualquer corte ou poda não autorizada por juiz.